Olá, paz seja convosco. Bem-vindos a Evangelho Quadrangular, capítulo 6, quarta doutrina cardinal. E é uma alegria poder compartilhar com vocês este estudo sobre um dos maiores temas da Bíblia, a segunda vinda de Jesus Cristo. Este é um evento grandioso prometido pelo próprio Jesus Cristo. Uma das mais profundas promessas de esperança que temos como cristãos. Ao longo das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, encontramos diversas referências que nos asseguram que a volta de Cristo será uma realidade inegável, um evento que transcende qualquer expectativa humana e que mudará para sempre o curso da história da humanidade. O nosso estudo nos leva a refletir sobre a importância de vivermos em constante vigilância e preparação, aguardando com fé, obediência e esperança esse glorioso retorno de Cristo. A Bíblia nos ensina que quando Cristo voltar, ele virá como o Rei dos Reis, para estabelecer seu reino, o seu reino eterno de paz, justiça e salvação. Sua segunda vinda será marcada por duas fases: o arrebatamento, onde os salvos serão retirados da terra para se encontrarem com o Senhor nos ares, e a vinda pública de Cristo, quando ele retornará para reinar com a igreja durante o milênio. Neste estudo também vamos explorar os símbolos e significados profundos que apontam para a realeza de Cristo, como a águia, a coroa e a cor púrpura. Esses elementos nos ajudam a entender melhor a magnitude e o poder do retorno de nosso Senhor, que possamos viver cada dia na expectativa de sua volta, firmes na fé e preparados para reinar com Ele por toda a eternidade. Glórias a Deus. E neste momento, vamos iniciar nosso estudo sobre a quarta doutrina cardinal do Evangelho Quadrangular, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Nos 3 capítulos anteriores, exploramos doutrinas fundamentais que impactam diretamente a vida humana, como a salvação, o batismo com o Espírito Santo e a cura divina. Essas doutrinas nos falam do presente, do que já aconteceu e do que ainda pode ser experimentado pelos cristãos. No entanto, há algo grandioso que ainda está por acontecer: a volta de Jesus Cristo. O Dr. Raymond Cox, em seu livro O Evangelho Quadrangular, destaca a certeza dessa promessa, mencionando que os anjos anunciaram esse evento, os profetas previram-no e Jesus mesmo prometeu sua volta. Essa é uma verdade incontestável que devemos não apenas conhecer, mas também esperar com fé e esperança. A volta de Cristo não será apenas um evento marcante na história, mas, como afirmado por Hugh Patterson, será a maior notícia da história. Para os cristãos, a segunda vinda de Jesus é a maior expectativa de nossas vidas. Vamos então compreender melhor essa doutrina e como ela se aplica à nossa caminhada de fé? A volta de Jesus, o maior evento da história. Esse é o maior evento que a humanidade poderá testemunhar. De acordo com a Escritura e a doutrina do Evangelho Quadrangular, a segunda vinda de Cristo é o grande ápice da história. O Dr. Raymond Cox nos lembra no livro O Evangelho Quadrangular que esse evento não é algo que podemos duvidar ou ignorar. Jesus virá em glória para julgar os vivos e os mortos, para estabelecer o seu reino e restaurar todas as coisas. O retorno de Cristo não será um simples evento, mas a maior notícia de toda a história, como descreve Hugh Patterson, editor da Gazeta de Arkansas. Ele cita o tipo da segunda vinda como a maior manchete que os jornais já imprimiram, algo jamais antes imaginado. Enquanto o mundo tenta
por meio de filmes e especulações, criar visões fantasiosas de como o fim do mundo ocorrerá, sabemos como cristãos que a realidade será bem diferente e muito mais grandiosa. O Apocalipse não será resolvido por um super-herói fictício, mas pelo próprio Jesus Cristo, o Rei dos Reis. É necessário que nós preparemos, pois somente aqueles que aguardam com fé participarão desse evento glorioso. O mundo está preparado para a volta de Jesus? Embora a segunda vinda de Jesus seja um tema amplamente discutido, muitas vezes o mundo não está realmente preparado para isso. O texto aborda como filmes e especulações futuristas tentam retratar o Apocalipse e o fim do mundo. Eles criam personagens fictícios, heróis que supostamente salvarão o mundo de uma catástrofe. Porém, a Bíblia nos mostra que o verdadeiro Apocalipse, o verdadeiro fim de tudo como conhecemos, será protagonizado por Jesus Cristo e não por heróis inventados. A volta de Jesus não será uma fantasia ou um evento improvável, mas uma realidade que vai acontecer no tempo de Deus, segundo sua vontade. O mundo muitas vezes se perde em falsas previsões e cenários imaginários, tentando encontrar uma solução para o caos. Mas somente Jesus, o Rei, é quem pode trazer verdadeira paz e restauração. Como cristãos, devemos estar cientes dessa realidade e nos preparar, não por ficção, mas pela palavra de Deus que é viva e verdadeira. A volta de Cristo será um evento glorioso, inegável, e todos os olhos o verão. Precisamos viver de forma fiel, aguardando com expectativa a sua vinda, sabendo que apenas os que creem e esperam com ardor participarão positivamente desse evento. Como se preparar para a segunda vinda de Cristo? Agora que sabemos que a segunda vinda de Cristo é uma realidade, surge a questão: como devemos nos preparar para esse evento glorioso? O Evangelho Quadrangular nos ensina que é fundamental viver com fé e fidelidade à palavra de Deus. A preparação não se resume a esperar passivamente, mas a viver ativamente em obediência ao chamado de Cristo. Devemos cultivar uma vida de oração, manter nossos corações vigilantes e viver de maneira íntegra, refletindo os valores do reino de Deus. O retorno de Cristo será um momento decisivo e aqueles que estão preparados, que mantêm sua fé firme, estarão prontos para participar desse grande evento. Mas para isso, precisamos viver de acordo com a verdade das Escrituras, pregando o Evangelho e cuidando da nossa vida espiritual. É um chamado à santidade, à vigilância constante e ao serviço. Não basta apenas conhecer o fato da segunda vinda, mas também estar espiritualmente pronto para isso, como as virgens prudentes na parábola de Jesus, que mantiveram suas lâmpadas acesas, aguardando com esperança o noivo. Devemos viver com a certeza de que a volta de Jesus é iminente e nos preparar para este momento. A segunda vinda de Cristo é uma das promessas mais grandiosas e consoladoras para os cristãos, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 8. Esse versículo descreve as bodas do Cordeiro, um evento glorioso, quando a igreja, representada como a noiva, se encontrará com o noivo que é Cristo. A expectativa por esse evento é mundial, com cristãos de todas as nações aguardando ansiosamente por esse dia. É importante destacar que essa promessa não é apenas uma esperança, mas uma certeza que está firmada nas Escrituras. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, fala sobre o arrebatamento, um dos eventos relacionados à segunda vinda, quando os fiéis serão levados ao encontro de Cristo nos céus. Esse encontro
será o começo da plena comunhão com Deus em um lugar preparado para os salvos. A palavra de Deus afirma de maneira clara e enfática que Jesus voltará para cumprir sua promessa, resgatar a sua igreja e iniciar o reinado eterno. Esse evento será será a culminação da missão de Cristo na terra e o início do seu reinado glorioso. A promessa da volta de Cristo é uma das mais significativas e envolve três aspectos principais. Primeiramente, Cristo virá para nos receber, conforme João 14,3, para nos levar a um lugar preparado onde viveremos com Ele para sempre. Em segundo, Ele virá para nos recompensar, conforme vemos em Mateus 5,12 e Apocalipse 22,12, onde a recompensa será dada a cada um conforme as suas obras. No entanto, essa recompensa não é automática. Ela depende de uma vida de fidelidade e serviço a Cristo. O terceiro aspecto envolve a transformação do nosso corpo, como diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 a 21, onde nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal e glorioso. A transformação nos permitirá viver na eternidade com Cristo em corpos perfeitos, livres da dor e da morte. Esses três aspectos nos mostram a grandeza da volta de Cristo e a importância de estarmos preparados para esse grande evento. A volta de Cristo é a realização de todas as promessas de Deus e a consumação do seu plano para a humanidade. A segunda vinda de Cristo é um tema amplamente abordado nas Escrituras. Tanto o Antigo como o Novo Testamento contêm profecias sobre o retorno de Cristo, com mais de 300 referências apenas no Novo Testamento, conforme afirmado por Dr. Reinhold Cox. O Antigo Testamento, por exemplo, já antecipa a vinda do Messias e o seu reinado eterno. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 24 e Isaías 9, versículos 6 a 7, falam sobre o reino eterno de Cristo, enquanto Daniel, em 7, versículo 13 a 14, nos mostra a visão do profeta sobre o domínio eterno de Cristo. O Novo Testamento, a promessa de sua volta é reafirmada em diversas passagens, como em Atos 1, versículo 10 a 11, onde os anjos falam aos discípulos sobre a ascensão de Cristo e sua futura volta. Além disso, em Mateus 24, Lucas 12 e 1 Tessalonicenses 4, vemos as advertências de Jesus sobre a vigilância e a preparação para a sua volta. Aleluia! A profecia da sua volta não é apenas uma expectativa futura, mas um chamado à vigilância, fé e obediência. Por isso, os cristãos são chamados a viver com a esperança de sua vinda, sabendo que ela é certa e que é um evento que mudará a história da humanidade para todo sempre. O arrebatamento será sem dúvida um dos momentos mais extraordinários e simultaneamente aterradores para a humanidade. Imagine um evento onde pessoas de todos os lugares desaparecerão num piscar de olhos, sem qualquer explicação. Esse evento, que afetará tanto os salvos quanto os não salvos, gerará um caos global com acidentes, mortes e confusão. A Bíblia explica que o arrebatamento ocorrerá em segredo, com os salvos sendo levados ao encontro de Cristo nos ares. Será um evento glorioso para os justos, mas devastador para os que não creem. Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, aqueles que permanecerem vivos também serão arrebatados e para encontrar o Senhor nas nuvens. Jesus, em Apocalipse 16,15, declara que virá como um ladrão.
pegando todos de surpresa. As pessoas que permanecerem na terra sofrerão as consequências de suas escolhas, sem a presença da igreja para influenciar a sociedade. Esse evento será marcado pela rápida transformação dos corpos dos justos, conforme descrito em 1 Coríntios 15,52. A vigilância é uma chave fundamental para a vida cristã, especialmente ao considerarmos a iminente volta de Cristo. Em Mateus 24, versículo 36 a 42, Jesus nos ensina que ninguém sabe o dia exato da sua vinda. Isso significa que devemos viver cada dia com a consciência de que o Senhor pode retornar a qualquer momento. A segunda vinda será tão repentina quanto um relâmpago, como está descrito em Mateus capítulo 24, versículo 27. Não haverá tempo para arrependimentos ou mudanças, pois será uma vinda rápida e inescapável. A humanidade já enfrenta as consequências de seus pecados, como as catástrofes naturais e as perturbações no meio ambiente, mas o grande dia do Senhor trará mais aflição. Por isso é essencial que estejamos preparados em espírito de oração e obediência. Para os cristãos fiéis, o arrebatamento será um momento glorioso, mas para os ímpios será o início de um período de sofrimento. Devemos seguir as instruções de 1 Coríntios 15,52 e estar prontos para ser transformados e elevados ao encontro do Senhor. O corpo de Cristo, após sua ressurreição, serve como modelo para os cristãos, pois será assim que nossos corpos serão transformados no arrebatamento. Como descrito em Lucas 24, versículo 39 a 40, o corpo de Jesus podia ser visto e tocado pelos discípulos. Ele não era um espírito, mas um corpo glorificado. Em Lucas 24, do versículo 41 a 44, ele comeu para demonstrar que estava fisicamente presente com eles. Além disso, após sua ressurreição, ele realizou trabalhos para como preparar uma refeição para os discípulos em João 21, versículo 9 a 13. Esse corpo antes mortal, corruptível, servirá de exemplo para os salvos, que também experimentarão uma transformação. Eles serão revestidos de imortalidade e não mais sofrerão a corrupção do pecado e da morte. Em 1 Coríntios 15,52, Paulo descreve como esse momento ocorrerá, no qual nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos como o de Cristo, imortais e perfeitos. A primeira fase da segunda vinda de Cristo será um momento de grande expectativa para os cristãos. Ele virá de forma invisível, como descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, e os salvos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Este evento marcará o início da grande tribulação, um período de grande sofrimento e perseguição para aqueles que não aceitaram a Cristo. O governo de Anticristo será instaurado e os que não se submeterem ao seu domínio enfrentarão a morte. Esse tempo de angústia será sem precedentes, como descrito nas profecias bíblicas. Durante este período, aqueles que foram levados no arrebatamento estarão com o Senhor, e os justos experimentam a bem-aventurança da primeira ressurreição, como é mencionado em em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Aqueles que forem arrebatados terão garantida sua entrada em Nova Jerusalém, onde viverão com Cristo eternamente. A segunda fase da segunda vinda de Cristo será um evento grandioso e visível a todos. Após os 7 anos de grande tribulação, Jesus retornará com a igreja e todo olho verá. Ele virá com grande poder e glória, como descrito em Mateus 24,29 a 30. Neste momento, ele estabelecerá o seu reino milenar, no qual reinará com os justos por 1000 anos. Durante esse período,
A igreja de Cristo governará com ele, sendo sacerdotes de Deus e de Cristo, conforme Apocalipse 20.6. Após o milênio, os ímpios serão ressuscitados para enfrentar o juízo final do grande trono branco, onde seus pecados serão julgados e eles enfrentarão a condenação eterna. Essa segunda vinda será um evento que dividirá a história da humanidade, trazendo a vitória definitiva do bem sobre o mal. Tópico 2. Representação de Jesus. Jesus tipificado no rosto de águia. No livro de Ezequiel, a representação simbólica de Jesus é feita através do rosto de águia, um símbolo de majestade e soberania. A águia, com sua habilidade de voar a grandes altitudes, é uma criatura que se destaca entre as demais aves, refletindo a natureza de Cristo que virá em sua segunda vinda com todo o poder e autoridade. Assim como a águia paira soberana sobre o céu, Cristo virá nas nuvens, exaltado e glorificado para governar sobre todas as nações da terra. Essa analogia reforça a ideia de que, como a águia é a mais imponente das aves, Cristo será o soberano supremo do universo. Ele reinará acima de tudo e todos, trazendo restauração ao seu reino eterno. A águia também é conhecida por sua visão aguçada, o que nos lembra que Cristo, ao retornar, verá e governará com sabedoria e perfeição. Sua vinda será um momento de justiça e paz, estabelecendo seu reinado eterno sobre a terra. Esse símbolo confirma que Jesus é o rei esperado que virá para restaurar a ordem e trazer salvação. Características da águia e sua comparação com Jesus. A águia, conhecida por seu olhar penetrante, pode enxergar a grandes distâncias e perceber coisas que estão longe, de maneira clara e precisa. Da mesma forma, Cristo vê todas as coisas em todo lugar, conhecendo novas vidas e estando atento a nossos clamores, não importa o quão distantes ou escondidos eles possam parecer. Sua audição é igualmente aguçada, ouvindo todas as nossas necessidades, desde as mais simples até as mais urgentes. Assim como a águia escuta e identifica os sons da natureza com uma sensibilidade única. A águia é rápida e ágil em seu voo, voando com precisão e velocidade, o que nos lembra da volta de Cristo, que será instantânea e surpreendente como um grande evento que acontecerá em um piscar de olhos. Além disso, a águia escolhe os locais mais altos para os seus ninhos, transmitindo a prudência e a sabedoria de Cristo ao preparar um lugar celestial para aqueles que são seus. A águia também é protetora e zelosa pela sua família, refletindo o amor imensurável de Cristo, que deu sua vida pela humanidade. Essas comparações nos ajudam a entender a profundidade do caráter de Jesus e a natureza de sua obra redentora, revelando a grandiosidade do seu sacrifício e o cuidado que ele tem por cada um de nós. A águia nas Escrituras. Exploraremos o uso da águia como símbolo de proteção divina e orientação nas Escrituras. Em várias passagens, a águia é retratada como um símbolo de cuidado, amor e poder de Deus sobre o seu povo. Em Êxodo 19.4, Deus lembra ao povo de Israel como ele os carregou em asas de águias, destacando sua proteção e orientação constante enquanto os guiava pelo deserto. Esse gesto de levar o povo em asas de águia representa o cuidado sobrenatural de Deus que os protegeu e sustentou mesmo em tempos difíceis. Em Deuteronômio, a imagem de águia despertando seus filhotes e os carregando é utilizada para ilustrar como Deus cuida de seus filhos com ternura, paciência e diligência. Ele não apenas os protege, mas também os guia e os prepara para o futuro. Assim como a águia treina seus filhotes para voar e se tornar independentes, Jeremias, em outro exemplo, utiliza a águia para ilustrar como Deus intervém nas nações.
demonstrando sua soberania e autoridade ao direcionar o destino de Moabe. Essas passagens bíblicas ressaltam o modo como Deus age com sabedoria, poder e amor, cuidando de cada um de nós, guiando a vontade e protegendo-nos sob o Evangelho de Mateus, Jesus como Rei. Aqui destaco a ênfase do Evangelho de Mateus na apresentação de Jesus como Rei prometido aos israelitas. Desde o início do livro, Mateus começa com uma genealogia que estabelece claramente a linhagem real de Jesus, ligando-o diretamente ao rei Davi. Isso é significativo porque, de acordo com as Escrituras, o Messias deveria vir da linha de Davi, e Mateus faz questão de mostrar que Jesus é o legítimo herdeiro do trono de Israel. A mensagem central do Evangelho de Mateus é que Jesus não é apenas um grande mestre ou profeta, mas o Rei eterno prometido a Israel, aquele que cumpriu as profecias messiânicas. Mesmo no momento da sua crucificação, quando a inscrição sobre sua cruz dizia Rei dos Judeus, sem saber, os soldados estavam proclamando a verdade sobre sua realeza. Jesus morreu como homem, mas sua segunda vinda será em glória, quando ele reinará sobre o reino dos céus, não um reino terreno. O tema da realeza de Cristo é fundamental em Mateus, especialmente com a menção do reino dos céus, que reflete o domínio eterno e celestial de Cristo, e não um reino material temporário. Neste slide, abordamos a profecia de Zacarias 9.9 e como ela se cumpre na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme registrado em Mateus 21. Zacarias predizia a vinda de um rei justo e humilde, montado em um jumento, o que contrastava com a expectativa dos israelitas de um Messias glorioso e poderoso que viria para estabelecer um reino terreno de glória e dominação. Jesus, cumprindo essa profecia, entrou em Jerusalém de maneira humilde, montado em um jumento, sendo aclamado como o Rei dos Judeus. Essa entrada, embora aparentemente modesta, revela a verdadeira natureza do reino que Cristo veio estabelecer, um reino espiritual fundamentado na justiça, paz e salvação. Os israelitas esperavam um rei terreno, mas Jesus veio oferecer algo maior, um reino eterno. Sua humildade não diminui a sua autoridade, mas a revela de maneira única e significativa. Jesus é o Rei eterno que, apesar de ser rejeitado como rei terreno, se sacrificou por seu povo e em sua segunda vinda reinará com justiça sobre todos. Essa entrada triunfal em Jerusalém nos lembra da missão redentora de Cristo e da verdadeira natureza do seu reino. Tópico 3. Simbologia. Quando Jesus ensinava, ele usava as parábolas não apenas para revelar a verdade, mas também para ocultá-la. A frase em Mateus 13.15 revela que muitos dos ouvintes de Jesus tinham corações endurecidos e seus olhos estavam fechados para a mensagem do reino. A parábola era uma maneira de Jesus apresentar algo de maneira acessível aos que tinham corações abertos, enquanto para os outros ficava escondido. A intenção era clara: aqueles que estivessem preparados para aprender e crescer no entendimento espiritual veriam as verdades de Deus, enquanto os duros de coração não entenderiam. Essa abordagem visava separar o sincero dos que estavam apenas curiosos ou, no pior cenário, aqueles que eram rebeldes ao seu chamado. Contudo, Jesus também proclamou que os seus discípulos que o seguiam eram bem-aventurados porque seus olhos e ouvidos estavam abertos à verdade e estavam dispostos a ouvir e entender. A beleza das parábolas, portanto, é que elas funcionam tanto como uma chave de revelação como uma ferramenta de ocultação, dependendo da disposição espiritual do ouvinte. A coroa, como símbolo, carrega um grande significado de realeza e autoridade. Tradicionalmente, uma coroa é um sinal de poder, dignidade e nobreza, seja para reis,
imperadores ou atletas vitoriosos. No caso de Cristo, a coroa simboliza a realeza celestial e sua autoridade. A coroa que Jesus recebeu durante sua paixão foi uma coroa de espinha, colocada com desprezo, zombando de sua realeza. Ela não foi dada a ele por mérito, mas com uma afronta pelos seus algozes. No entanto, essa coroa de espinhos foi uma escolha de Jesus, pois ele a usou para levar sobre si a vergonha e o sofrimento que deveriam ser nossos. Ele tomou sobre si a coroa da morte para nos dar a coroa da vida. A promessa de uma coroa gloriosa e incorruptível está reservada para aqueles que amam sua vinda e que permanecem firmes na fé. Quando Cristo retornar, ele será coroado com uma coroa de ouro, representando sua verdadeira realeza como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa coroa será adornada com diademas preciosos, nunca vistos antes. A cor púrpura, na tradição histórica e bíblica, é um símbolo de realeza, poder e autoridade. Na bandeira do Evangelho quadrangular, a cor púrpura tipifica Jesus como o rei que há de vir. Essa cor rara e de difícil obtenção era associada aos reis e imperadores devido ao alto custo de sua produção. Historicamente, a cor púrpura era extraída de moluscos marinhos, o que a tornava escassa e preciosa, sendo usada apenas pelas classes altas e nobres. A Bíblia também associa essa cor à realeza e à majestade. Em Daniel, capítulo 5, versículo 7, Belsazar promete vestir Daniel com a púrpura como reconhecimento por sua sabedoria, e em João 19.2, os soldados vestem Jesus com púrpura antes de sua crucificação. Ironicamente, o adornando com a cor de realeza enquanto o zombam. Na tradição cristã, a cor púrpura é um lembrete de que Cristo, mesmo em sua humilhação e sofrimento, é o Rei eterno e soberano, e sua glória será revelada em sua segunda vinda. A cor púrpura também simboliza o alto preço do sacrifício de Jesus, que conquistou seu reino, que será eternamente glorioso. A cor púrpura não é apenas simbólica no contexto de Cristo e sua realeza, mas também tem implicações psíquicas. Indivíduos que preferem o roxo ou púrpura geralmente possuem uma personalidade de liderança e discernimento. Essas pessoas tendem a ter um gosto refinado, prezam pela profundidade das conversas e preferem relações significativas. O roxo reflete uma personalidade que não se deixa enganar pelas aparências e é cautelosa nas suas escolhas. Além disso, a cor roxa está ligada à visão ampla e estratégica das situações, permitindo que essas pessoas vejam além de superficial. Por outro lado, aqueles que não gostam da cor púrpura podem ter problemas com a autoridade, resistindo a líderes ou sistemas hierárquicos. Essas pessoas muitas vezes se rebelam contra normas e regras, uma atitude que é observada como uma aversão à autoridade. No contexto bíblico, a cor púrpura está presente no tabernáculo, nas cortinas e nas vestes de sacerdotes, simbolizando o ministério de Jesus. Essa cor, então, também representa a realeza e a soberania de Cristo como o Rei eterno que governa tanto nos céus quanto na terra. Chegamos ao final deste estudo e é com grande esperança e alegria que refletimos sobre a promessa da segunda vinda de Cristo. Essa é uma verdade imutável, prometida por Jesus e anunciada em muitas partes da Bíblia. Ele nos deixou uma promessa de que voltará
não como um homem humilhado, mas como o Rei eterno, cheio de poder, majestade e glória. A realidade de sua vinda nos enche de expectativa e nos chama a viver de acordo com os seus mandamentos, com fé e vigilância e prontidão. É importante lembrar que a segunda vinda de Cristo não é uma fantasia ou algo distante, mas uma certeza para todos os que creem em sua palavra. Como cristãos, somos chamados a aguardar com esperança e a viver uma vida de obediência, sabendo que o arrebatamento e a vinda pública de Cristo são eventos que trarão resgates, recompensas e um reino eterno de justiça e paz. Quando olhamos para símbolos como a águia, que representa o olhar atento, o poder e a autoridade de Cristo, e a coroa, que simboliza a sua realeza, somos lembrados de sua posição única como Rei dos Reis. Não importa o que o mundo diga ou como ele tenta negar ou distorcer este fato, a verdade é que Cristo voltará e reinará para sempre. Que possamos viver cada dia com vigilância, prontos para o retorno do nosso Senhor, e que a esperança de sua vinda nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até aquele grande e glorioso dia. Aleluia. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e reverência, louvando o Teu nome por sua grandeza e poder. Senhor, agradecemos por nos dar a promessa da segunda vinda do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. Obrigado por nos lembrar que sua volta é uma realidade, uma verdade que nos enche de esperança e que devemos viver cada dia em preparação para este grande evento. Senhor, queremos estar prontos para o arrebatamento e para a vinda pública de Cristo, quando Ele retornará em glória para estabelecer seu reino eterno. Ajuda-nos a viver com fé e vigilância, obedecendo a Tua palavra e aguardando ansiosamente por este dia glorioso. Que a certeza de sua vinda nos mova a viver com diligência, amor e compaixão, buscando agradar-Te em tudo que fizermos. Pai, pedimos que enquanto aguardamos o retorno de Jesus, Tu nos fortalece na fé, nos conceda discernimento e nos ajude a ser luz neste mundo, proclamando a verdade do Evangelho a todos ao nosso redor. Que possamos ser fiéis a Ti em todos os momentos e viver com pessoas que sabem que Cristo voltará para nos levar para o reino celestial. Pai, agradecemos por nos mostrar através das Escrituras os símbolos que apontam para a realeza de Cristo, como a águia e a coroa. Que possamos refletir essas qualidades em nossa própria vida, buscando viver com retidão, poder e autoridade, como Jesus fez. Que nossa esperança na sua vinda nos fortaleça a cada dia e que no final possamos ser encontrados fiéis e preparados para entrar no seu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém.